Boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Tô tentando só me organizar aqui para também ligar o Face. Começar aqui a transmissão no Facebook. Deixa eu só me organizar aqui e a gente já vai começar. Não sei por que hoje eu tô com essa dificuldade em começar. Acho que eu tô na página errada, por isso. Tudo bem, gente? Pessoal do Instagram, vou pedir para vocês só um minutinho da paciência de vocês para eu poder iniciar aqui o vídeo no Face, que eu não sei por que hoje eu não tô conseguindo começar como sempre começo aqui. Só configuro a câmera e vou. Mas por alguma dificuldade hoje eu não estou conseguindo, não sei o que é. Realmente não sei. Vamos, enquanto isso, eu vou pedir aqui a vocês, né, que vem participando aqui das nossas lives todos os domingos, né, que avisar vocês, né, que hoje especificamente a gente vai falar a respeito do tema compulsões em codependência, né? Então todos os domingos a gente vem falando a respeito de vários temas correlatos à codependência. Hoje especificamente nós vamos falar sobre compulsões. Então, para iniciar, eu estou pedindo para vocês só um pouquinho de paciência, que eu estou olhando aqui para o Facebook para tentar iniciar. Não sei porque eu não estou conseguindo, gente, dar início aqui à nossa transmissão pelo Facebook, que normalmente a gente tem um público que espera aqui a reprodução do vídeo, e eu não sei por que eu não estou conseguindo fazer isso hoje. Ao vivo, criar ao vivo. Não está aparecendo a opção aqui para eu fazer no Facebook, não estou conseguindo. Enfim, quem costuma me assistir pelo Facebook, se puder vir para cá pro nosso Instagram, porque hoje realmente eu não sei qual que é a problemática aqui, mas por algum motivo eu não estou conseguindo iniciar a transmissão pelo Facebook. Muito bem, vamos lá, então nos concentrarmos aqui no Instagram, né, de forma que realmente eu não sei o que acontece. Vou pedir para que vocês venham então para o Instagram. A gente tem um público que é grande aqui no Facebook, que nos espera todos os domingos. Nunca aconteceu esse tipo de problema. Vou tentar mais uma vez, peço para vocês mais um minutinho de paciência. Tô vendo vocês entrando aqui no nosso Instagram, né? A transmissão é feita, na verdade, pelas duas páginas. Então, eu normalmente inicio aqui ao mesmo tempo, sem problemas. Mas hoje, por algum motivo, eu não estou conseguindo iniciar a nossa transmissão pelo Facebook. E eu fico chateada porque, na verdade, o nosso público aqui no Face realmente é um público grande e nos espera todos os domingos, mas não está indo. É tecnologia, né, gente? A tecnologia é algo imprevisível. Durante esse tempo todo que eu venho fazendo live, isso realmente nunca aconteceu. Não sei se é um problema do Facebook, mas vamos lá, vamos
aqui, então, nos dedicarmos ao Instagram. E eu vou pedindo a vocês a gentileza de... não tem o que fazer. Infelizmente, eu não tô conseguindo. Mas vamos falar sobre codependência e compulsões, né? Então, esse tema, na verdade, quando eu lancei, né, no Face, no Instagram, aqui nas minhas redes, né, quando eu lancei que essa semana nós falaríamos sobre, então, não tá indo, Ângela, não sei porquê, realmente eu não tô conseguindo fazer a transmissão ao vivo, não sei qual é o motivo, mas não tá indo, né? Então, que bom que você conseguiu vir para cá, aguardando o vídeo ao vivo. Tá aguardando, mas não vai. Simplesmente não vai. Não sei qual o motivo, como eu já disse a vocês. Mas vamos lá. Deixa eu tirar essa câmera. Quem sabe é minha câmera que tá atrapalhando. Não seria. Eu uso ela todos os domingos. Usar a câmera. Que pena. Uma pena. Mas vamos lá. Muito bem. Então, quando eu me propus a conversar com vocês a respeito de compulsão e codependência, qual que era a ideia? Né? A ideia era que nós pudéssemos fazer esse trabalho no sentido de, como nós estamos fazendo todos os domingos, né? Que a ideia é falar um pouquinho sobre codependência, o que é codependência, de forma que a gente sempre traz, né, esse conteúdo. Eu acho que vocês, a maior parte das pessoas que estão aqui, na verdade já me conhecem o meu trabalho, sou terapeuta de família e casal, sou especialista em dependência química, venho pesquisando a área de codependência há muito tempo, faço o trabalho aí das transmissões já há um tempo que vocês vem acompanhando aqui. Tenho o livro em ação, né, que é o livro Até que a Droga Nos Separe, que vocês acompanham, né? Então, Até que a Droga Nos Separe, tá aqui, nosso livro atual, né? O Até que a Droga Nos Separe, ele tem o guiazinho dele, guia de atividades práticas, que tem sido, na verdade, uma maneira de nós trabalharmos tudo aquilo que nós gostaríamos de entender melhor sobre o movimento da codependência de uma maneira prática, né? Então, o guia traz essa possibilidade. E aí, vocês sabem, né, que nós temos aí o nosso grupo de estudos que acontecem quinzenalmente, o grupo de estudos do livro Até que a Droga Nos Separe. Esse grupo de estudos, ele aborda esse guia com essas questões sobre a codependência, sempre com olhar para nós, para olhar para as nossas questões. Ontem mesmo nós estávamos trabalhando, né, o medo no grupo, como o nosso grupo tem sido rico nesse sentido, né, nós temos conseguido trabalhar, na verdade, toda essa questão da codependência, olhando para os pormenores do padrão relacional, de forma que através das partilhas a gente possa efetivamente ajudar as pessoas a olharem para suas dificuldades, enfim. Nosso grupo acontece a cada 15 dias e vocês também podem vir participar desse grupo, caso tenham aí a vontade, o interesse em conhecer melhor a codependência de vocês, certo? Bom, vamos nos voltar aqui para o tema específico de hoje. Eu, na verdade, estou ainda tentando aqui entrar no Facebook. Realmente a câmera tá preta, não sei o que acontece. Mas, enquanto eu estiver aqui falando com vocês, eu vou tentar, porque eu creio que tem uma parte das pessoas que está bem acostumada, né, a assistir o nosso trabalho pelo Facebook. Então, eu creio que essas pessoas devem estar achando que não estamos, né? Eu acho que eu posso até colocar um recadinho aqui que estamos no Instagram, alguma coisa assim, para que as pessoas não percam, né, esse tema, que na verdade é um tema que me parece, pela demanda que veio
das falas de vocês, que é um tema que vocês gostariam muito de tratar sobre, né? Falar sobre as outras compulsões. E por quê? Né? Porque quando nós falamos em codependência, é importante nós entendermos que o próprio padrão da codependência, que é um padrão relacional, que se deflagra nas relações, ou seja, mais uma vez, né, a importância de nós lembrarmos que a ideia não é sou codependente sou codependente do meu marido, do meu filho, não. Nós temos a nossa codependência e a nossa codependência ela é deflagrada nas nossas relações com as pessoas, certo? Que bom que vocês estão correndo aqui para o Insta, porque realmente eu não sei, não aparece a possibilidade aqui para mim de iniciar, entendeu? Fica só na câmera, aí quando eu coloco iniciar a transmissão ao vivo, ele não vai, simplesmente não vai. Deve ser algum problema do próprio Facebook, né? Mas vamos lá, o importante é que a gente está aqui, que a gente está conseguindo conversar. Eu peço às pessoas que, infelizmente, se vocês puderem aí, a internet está ruim, está em todo lugar. Então, tá bom. O importante é que a gente está fazendo, depois a gente compartilha lá, a gente dá um jeito aí de apoiar as pessoas que viriam, né, para nossa live aqui no Facebook. Bom, então vamos falar sobre codependência e compulsão no seguinte sentido. Codependência em si já traz um padrão de compulsão, que é a repetição de alguns comportamentos que são deflagrados nessa relação. Então, quando vocês trazem que não conseguem de alguma maneira mudar comportamentos, que acabam repetindo comportamentos que vocês não gostariam de repetir, comportamentos relacionados principalmente aos sentimentos ou às emoções, quando estão com a raiva, com o medo, com a culpa, quando não estão conseguindo separar essas emoções e sentimentos, o que acaba acontecendo? A gente coloca tudo naquele balaio, né? E juntos a gente acaba deflagrando aí vários estilhaços nos nossos relacionamentos, em virtude da nossa própria codependência, né? Então, em si, a codependência ela já traz um padrão de compulsividade, né? Quando a gente fala em compulsão, a compulsão ela traz esse perfil de comportamentos repetitivos, que infelizmente as pessoas que têm a compulsão, que não conseguem lidar com a compulsão, elas têm esse padrão, mas elas não conseguem, na verdade, elas têm um grande sofrimento psíquico, né? Então, em sofrimento psíquico, nós usamos esse padrão comportamental, ou nós acessamos de forma quase que sem controle, podemos dizer sem controle, acessamos a nossa codependência, a nossa compulsão, no sentido de repetir padrões para evitar outros sofrimentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, a respeito da dependência química como padrão de compulsão, ou com o seu padrão de compulsão, deixa eu só escrever aqui, pessoal, tem muita gente me chamando aqui, perguntando se não vai começar. Eu vou escrever que estamos no Instagram, pois o Face não está transmitindo, senão eu não consigo me concentrar. É muita gente chamando, perguntando por que não tá, etc. Esse Instagram aqui, Romina Miranda, escritora. Obrigada pela paciência, pessoal, mas às vezes acontece essas coisas, a gente precisa dar conta. Pronto! Agora tá lá escrito que nós estamos aqui, né? Então vamos lá. Então esse sofrimento psíquico, nós tentamos evitá-lo, às vezes por ansiedade, principalmente por ansiedade, muitas vezes por depressão, muitas vezes por não termos habilidades para lidarmos com essas questões. Então, nós usamos os padrões de compulsão para poder elaborar, para poder tentar evitar o contato com esses sentimentos. Então, na dependência química, como eu estava dizendo, pela inabilidade, muitas vezes, de lidar com as emoções, com determinadas situações, o dependente químico usa a substância psicoativa, faz o uso da substância psicoativa, seja ela o álcool, maconha, cocaína, o crack, enfim. Qual a substância psicoativa que faz com que esse indivíduo consiga
eliminar essa dor psíquica, eliminar esse desconforto emocional causado por uma ansiedade, por uma depressão, por uma inabilidade emocional. Isso no caso da dependência química. Então, é o padrão de compulsão da pessoa que está migrando ou usando o seu padrão focado para o uso de substâncias psicoativas. Quando nós falamos em codependência, nós estamos também falando em pessoas que têm dificuldade em lidar com as suas emoções de ansiedade, as suas emoções que levam à ansiedade, com os seus sentimentos, que têm inabilidade para lidar com alguns sentimentos e emoções. E essas pessoas também, em virtude dessa dificuldade, utilizam recursos de compulsividade, né? Claro, gente, que isso não é algo, acho que não preciso nem dizer isso a vocês, mas esse é um padrão totalmente inconsciente, né? É um padrão que muitas vezes a pessoa até percebe que naquele momento, nossa, agora eu tô comendo demais, eu tô jogando, eu tô fazendo algo que eu não deveria estar. Existe essa percepção, mas evitar isso precisa, na verdade, de algo muito mais forte, precisa de um trabalho realmente na compulsão. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente diz, né? Nossa, o dependente químico parou de usar a substância, mas agora ele tá comendo demais, ou ele tá fumando demais, o cigarro, por exemplo, ou ele está fazendo sexo demais. O que acontece nesses casos? Existe uma migração, né, dessa compulsividade, que ele não está agora usando, o foco não está sendo na droga, mas o foco está sendo em outra coisa. Então, na verdade, essa inabilidade, ela ainda permanece. A dificuldade em lidar com isso ainda permanece. A questão não foi trabalhado, não foi elaborado, ou ele ainda não conseguiu atingir o ponto de lidar com as suas emoções sem necessariamente precisar fazer uso de algo externo, fazer uso de uma substância nociva ou ter um comportamento que acaba sendo nocivo pela própria repetição. Então, comer é nocivo, fazer sexo é nocivo, jogar é nocivo, trabalhar é nocivo? Não. O que é nocivo é o padrão de compulsividade em que essas pessoas, nesses momentos, com essas dificuldades, acabam deflagrando esse tipo de padrão, que é o padrão da compulsividade, ou seja, da repetição. O ato de repetir. Então, eu como, eu não me satisfaço com aquela quantidade. Eu fumo, o que é algo que a gente sabe que o cigarro não é bom de forma alguma, né? Mas aí existe o desenvolvimento da compulsão pelo tabaco, que traz uma outra problemática. Se eu faço sexo também de uma forma compulsiva, eu posso também ter problemas, porque eu não estou fazendo sexo de uma forma saudável, mas eu estou migrando a minha compulsividade no sentido de estreitar o meu repertório de outras questões positivas para ficar focado, na verdade, numa forma compulsiva de me relacionar com o sexo, com a comida, com o jogo, com o trabalho, né? E por que trazer esse tema, compulsões e codependência, né? Nós não estamos falando especificamente dos padrões de dependência química. E eu gosto muito de lembrar, né, que as nossas lives, que o objetivo das nossas transmissões aqui é para que nós possamos sempre falar sobre sobre a codependência. E não necessariamente, claro que a gente vai estar de alguma maneira linkando em alguns momentos a nossa codependência com a dependência química, mas isso não significa que o nosso tema central é a dependência química, né? O nosso tema central é a codependência, que ela pode estar relacionada à dependência química em alguns casos, em outros não. Né? Nós temos pessoas aqui e que me escrevem e que me mandam mensagens que não têm necessariamente essa conotação da vivência com dependente químico, mas reconhecem a sua codependência na infância, né? A codependência gerada na infância por outros padrões
que não necessariamente se relacionam com a dependência química, mas que sabem que também vem vivenciando as características da codependência, que por sua vez também traz padrões de repetição em outras esferas. Se nós falarmos sobre os relacionamentos codependentes conjugais, que em muitos casos as escolhas são repetitivas por parceiros ou parceiras com determinadas questões, que vão reproduzir padrões da nossa infância, nós estamos falando do que Freud chamaria de compulsão por repetir, né? Então, eu tenho uma questão lá da minha infância, com o meu pai, com a minha mãe, que não foi elaborada. Eu preciso repetir essa situação para que eu possa dar conta de tentar viver isso que eu não vivi na infância. Então, eu vivi abandono, eu vivi negligência, eu vivi rejeição. Então, na minha relação adulta, eu vou repetir isso inúmeras vezes até eu tentar resolver, né? Esse padrão chamado compulsão por repetir é um padrão que Freud trouxe, é um conceito que Freud trouxe e que traz exatamente isso, né? Eu tenho um padrão de repetição, de ter relacionamentos onde eu busque reproduzir dores da infância para que eu possa ter a oportunidade ou tentar, né, fazer com que nesses relacionamentos eu não viva o padrão do abandono, da negligência e da rejeição. O que acontece normalmente é exatamente isso, porque eu procuro nesse indivíduo, eu procuro aquele indivíduo, né, que nós já falamos na semana passada um pouquinho sobre isso, quando falávamos de dependência afetiva, que procuramos esses indivíduos que não têm a disponibilidade emocional para nos oferecer exatamente isso que nós buscamos, né? Mas esse é um outro ponto. Vamos falar agora especificamente da codependência com a compulsão. Em que sentido? Diversas pessoas que eu atendo, sejam famílias, sejam mulheres que têm a codependência e que vêm trabalhando a questão da codependência, trazem a vivência de outros padrões de compulsão. Quando eu tenho a dificuldade de lidar com o sentimento, eu compro demais. Quando eu tenho a dificuldade de lidar com o sentimento, eu como demais. Ou eu faço sexo demais. Ou eu tenho um comportamento de sedução exacerbado. Ou eu jogo, ou eu me dedico muito ao trabalho. A gente está falando das compulsões, digamos, mais prevalentes, principalmente se nós formos buscar uma conexão entre os grupos de apoio dos 12 passos que nós temos aí disponíveis para nos ajudarmos a lidar com as questões das compulsões. Então, nós temos o grupo MADA, que traz a compulsão justamente por esse padrão de relacionamento com pessoas indisponíveis, para que nós possamos estar compulsivamente tentando resolver nossos problemas da infância com esses relacionamentos. Nós temos os codependentes anônimos, né, que tratam a questão da codependência em si, todos os seus padrões de repetição. Nós temos os grupos voltados para o amor e sexo anônimos, que é o DASA, que trata justamente das compulsões sexuais. Nós temos os devedores anônimos, que tratam as questões relacionadas às compras. Nós temos o CCA, que trata as questões relativas ao comer demais, né? Aqui no Brasil especificamente, nós não temos um grupo que eu conheça atualmente que trate a questão do workaholic ou do trabalhar demais, né? Mas nós sabemos que grande parte das pessoas também migra sua compulsão para o trabalhar demais. Quando eu trabalho demais, eu não preciso olhar para as minhas questões, então eu fico nesse padrão compulsivo de trabalhar para não entrar em contato com o meu vazio, né? Então vamos lembrar que esse vazio que não foi preenchido nem na dependência química, nem na compulsão por comida, nem por compra, nem por sexo, nem no workaholic, é esse vazio que deflagra esse estado compulsivo. Eu preciso preencher esse buraco com alguma coisa e eu vou migrando aí para várias compulsões. E por que é importante falar sobre codependência e compulsões? Porque muitas pessoas que se consideram que se enquadram no perfil da codependência também têm outras compulsões. Ou em alguns momentos percebem a migração das suas compulsões, né? Então, ora
eu estou focada na comida, então eu consigo dar conta de algumas questões do meu relacionamento, ou desculpem, não consigo dar conta de algumas questões, e quando eu vejo eu estou comendo demais, né? Então no CCA, por exemplo, Comedores Compulsivos Anônimos, nós sabemos que a questão em si, e isso eu acho que eu já indiquei para vocês aqui nas minhas redes, aquele livro Mulheres, Comida e Deus, ou Comida, Mulheres e Deus, alguma coisa assim, que é um livro maravilhoso que fala a respeito da questão feminina em relação ao uso da comida como maneira de lidar com as suas fragilidades emocionais, ao uso compulsivo da comida, né? Esse livro ele é muito bacana para quem vivencia essa questão. E aí então eu como demais. Não, de repente eu começo, não como demais, mas eu tenho uma indicação médica para, por exemplo, tomar remédios que vão tratar a minha ansiedade, mas o que eu faço? Eu tomo demais, eu começo a fazer uso desordenado desses medicamentos, ou até começo a fazer uso também de substâncias psicoativas, do álcool ou de outras drogas, ou eu trabalho demais, ou eu compro demais, enfim. Aqui, né, comia, trabalhava demais, arrumava a casa demais, né, isso acaba também trazendo, muito bem colocado essa questão que você trouxe, Josi, que na verdade me leva, né, também a trazer a vocês a questão do quanto isso acaba deflagrando não só os transtornos da compulsão em si, mas os outros transtornos correlatos, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, o toque, quando a gente tem o toque voltado para a questão específica da casa, o que a gente está nessa compulsividade? Justamente nessa obsessão por repetir, tentando resolver algo que nós não conseguimos de outra forma. Então, por que é importante nós olharmos para isso? Nós, quando falamos em codependência, olharmos para a questão da compulsão. Porque ela caminha junto com a codependência. Se a codependência é um padrão relacional que traz um padrão de repetição, que é essa compulsão por repetir que eu falei para vocês lá no início, que é esse conceito freudiano, junto com essa repetição do padrão pela escolha inadequada, pela escolha de um parceiro inadequado, pela escolha de uma relação inadequada que vai me fazer reproduzir essas dores da infância, que vai me fazer repetir essas dores, junto com isso, eu também, como codependente, provavelmente vou me reconhecer com outras compulsões, né? Então, tem diversas pessoas aqui colocando, eu fumo demais, eu como demais, eu trabalho demais, eu limpo a casa demais. Então, essa é uma realidade que essas pessoas vivem quando estão com seus padrões de codependência exacerbados, quando não estão trabalhando isso terapeuticamente, seja num grupo, seja na terapia, seja com a sua espiritualidade, da forma que for. Né? Então, quando eu propus trazer esse tema para vocês, foi justamente, como eu digo a vocês sempre, a nossa live ela não tem como perspectiva aprofundar assuntos de uma maneira teórica aprofundada, né? Todas as lives, todas as conotações que eu trago aqui para vocês são baseadas em teoria, em ciência, são baseadas nos meus estudos, sem dúvida, compulsão por doce, que é justamente a mesma raiz, se nós pensarmos na compulsão alcoólica, da onde vem a questão do álcool, né? Então, a compulsão não só por comida, mas pelo doce, pelos carboidratos, que além de tudo trazem, inclusive esse livro fala muito sobre isso, sobre essa sensação do conforto. Então, por que na pandemia nós tivemos aí um número tão crescente de pessoas que relataram, alguns que tinham migrado para o uso do álcool de uma forma muito exacerbada e outros para o uso de comida, para os doces, para os pães, etc. Justamente pela busca desse conforto, né? Então é como se o bolinho, se o docinho, ele pudesse nos confortar de alguma maneira,
de algo que nos falta, né? Então, o que tanto nos faltou na época do isolamento social, o contato com as pessoas, o medo do que viria a ser, o afastamento das nossas outras atividades, o não poder muitas vezes nem fazer exercício físico ou ter outras formas de tratamento. Então, isso nos trouxe aí a probabilidade justamente de tentar, por meio da comida, do doce, do carboidrato e outros do álcool, essa tentativa de buscar esse conforto. O livro, Carla, é Mulheres, Comida e Deus. Eu já fiz essa indicação aqui no meu Insta, você vai achar em algum momento. É um livro maravilhoso para falar, para tratar a questão da compulsão alimentar. Importante vocês também terem sempre em mente o acesso aos grupos de apoio que tratam os padrões de compulsividade. E quando a gente fala em padrão de compulsividade alimentar, a gente fala do CCA, Comedores Compulsivos Anônimos. Todos eles têm grupos online, independente de estarmos, né, na questão ainda do isolamento, de não termos grupos fixos. Todos eles tratam a questão através dos grupos online, e é muito, muito importante que vocês se deem a oportunidade de participar dessas reuniões, para que vocês possam conhecer a dinâmica, né, dessa busca por algo que me acalme, busca por algo que me traga a sensação de que eu não estou lidando com aquela dor que eu não dou conta naquele momento, né, de uma forma bem prática falando. Mas voltando ao que eu estava dizendo a vocês, então as nossas lives, elas têm um conteúdo teórico, um conteúdo que eu faço a pesquisa em artigos científicos, dentro dos estudos que eu faço para os meus trabalhos, consumismo, comprar sem responsabilidade, dever, né, que são os grupos devedores anônimos. Então, todos esses estudos compilados com os atendimentos que eu faço de famílias e de pessoas que têm a questão da codependência, compilados com os meus escritos, compilados com os grupos de apoio que vocês sabem que eu venho coordenando, tanto de Amor Exigente, quanto o grupo do livro Até que a Droga Nos Separe, ou com os nossos outros cursos, uma compilação de todas essas teorias é que me traz aqui aos domingos para colocar para vocês alguns conteúdos e, como eu estou dizendo, de uma forma que nós possamos usar esse conteúdo como uma maneira de vocês irem em busca daquilo que faz sentido para vocês a partir dessa transmissão, né? Então a gente costuma ficar, hoje eu estou até perdida aqui com essa questão do Face não estar junto, né? Aqui me deu uma bagunçada no meu modus operandi de fazer lives, que eu tô perdendo um pouco o contato aqui com a hora. Mas a gente costuma fazer o seguinte: a gente fica 40 minutos, de 30 a 40 minutos conversando sobre o tema, né? Ou seja, eu trago para vocês esse tema, e aí esse tema eu discorro esse tempo e depois vocês trazem as perguntas de vocês. Normalmente a gente tem as perguntas do Insta e do Face, aí eu vou interagindo com vocês nas perguntas. Hoje nós vamos ter as perguntas aqui do Instagram, até que a gente possa, quem sabe, semana que vem, regularizar a nossa transmissão. Mas de qualquer maneira, essa live vai ser gravada e eu vou postá-la também no Facebook, porque o nosso público do Face espero que tenha vindo para cá, porque é a primeira vez que acontece isso, né? Muito bem, então voltando, qual é a ideia, né? Então vamos fazer um resumo aí do que nós estamos falando. A importância de vocês entenderem que dentro da codependência existe também uma questão relacionada a uma compulsão chamada compulsão por repetir, que é um conceito freudiano que traz justamente a repetição de situações relacionais, de padrões relacionais na fase adulta, que me levam a tentar reproduzir os meus modelos da infância, onde eu não consegui obter aquilo que eu gostaria e que eu acho que agora vou obter do outro. Por isso que normalmente na codependência conjugal a gente ouve os relatos, né? Eu terminei o meu relacionamento com o usuário de álcool, depois eu estava me relacionando com o usuário de droga, depois que eu estava me relacionando com o compulsivo sexual. Por quê?
Porque esse padrão é justamente aquilo que eu quero repetir da minha infância para que eu possa ter a tentativa de resolver, né? Então, esse padrão que está incutido na codependência, ele se chama compulsão por repetir, que é o padrão do conceito freudiano. E que também se estende a diversas outras questões, né? Freud faz um estudo, inclusive, sobre as situações em que os homens que viveram situações de guerra têm outras compulsões por repetir, também para tentar resolver questões que não conseguiram resolver, né? Os traumas que eles criaram por não terem conseguido muitas vezes salvar vidas, por terem, na verdade, tido comportamentos que eles não gostariam de ter. Eles também criaram padrões de repetição, essa compulsão por repetir, em outras relações para que pudessem também tentar resolver o seu problema. Então entendam que esse conceito da compulsão por repetir, ele faz parte já desse modelo codependente que traz repetições, né? Ele está atrelado à questão do padrão de autossabotagem, né? Porque o que é a repetição de coisas que nós não gostaríamos? É a autossabotagem. Então, se eu quero emagrecer e começo a comer compulsivamente, o que eu estou fazendo? Autossabotando a minha meta de emagrecer. Se eu quero ficar bem emocionalmente e começo, por exemplo, a deflagrar comportamentos compulsivos em outras áreas, eu estou me autossabotando. Então, a compulsão por repetir e a autossabotagem, elas estão extremamente ligadas, né? A gente pode mais adiante falar desse tema de autossabotagem relacionado à compulsão por repetir em outros momentos. Mas hoje eu gostaria que vocês levassem essa ideia de que nós temos uma compulsão por repetir dentro da codependência e nós temos outras compulsões, digamos que à espreita, né? Todos os codependentes ou as pessoas que têm padrões relacionais de codependência, elas têm ali ao lado dela diversas formas de acessar outras compulsões, que seriam essas que nós falamos aqui, as mais próximas aí, né? Então, que é o padrão relacionado à comida, ao uso de outras substâncias, própria relação, né? Quando nós falamos em DASA e MADA, nós estamos falando por repetições de padrões de relacionamentos disfuncionais. São relacionamentos também onde existe essa repetição, essa compulsão pelo relacionamento, né? A dependência afetiva está totalmente relacionada à questão da repetição desses padrões que não são saudáveis, mas que têm a compulsividade pela presença do outro, a busca da presença do outro. Então nós temos aí vários aspectos a serem aprofundados no que se refere a isso. Mas o DASA, ele traz a dependência do amor e sexo, né? E tudo que é dependência traz em si o conceito da compulsão. Então, pessoas que têm a dependência sexual, que aí isso acaba migrando não só pelo sexo, pelo ato sexual em si, mas inclui-se a dependência da pornografia, os padrões de sedução, os padrões que são nocivos, né? Então, pessoas que têm relacionamentos, mas que acabam sabotando os seus próprios relacionamentos por esses padrões de compulsividade relacionado à pornografia, relacionado a fazer sexo com outras pessoas sem afetividade, de uma forma compulsiva, né? Então o DASA, ele trata essa questão, o sexo compulsivo em todas as suas dimensões, assim como trata o amor compulsivo, que na verdade não é amor, né? Porque quando a gente fala em amor, o amor não tem essa característica, mas que seria essa forma de amar ou essa afetividade descontrolada, né, ou não trabalhada na melhor forma saudável, né? Temos aí a questão a gente já vai entrar nas respostas, tá, Cláudio? Feliz de saber que vocês estão aqui, viu? Vamos falar então, voltando, então o DASA, o MADA, né? Então esses dois aí trabalhariam essa questão dos comportamentos compulsivos nesse sentido.
Nós temos, como já falamos, o CCA, que trabalha a compulsão por comida, nós temos os padrões aí do devedor ou do comprar excessivamente, né? Então isso é muito prevalente e isso acaba trazendo um outro transtorno, que é aquele relacionado aos acumuladores, né? Que vocês também já devem ter ouvido falar, o porquê que o acumulador tem essa compulsão por acumular, né? O que ele busca, com o que ele não consegue lidar, quais são os vazios emocionais dele que ele precisa acumular para se sentir preenchido. Então percebam, né, que essa questão ela está bem relacionada a esse vazio que não consegue ser preenchido. Por isso que em dependência química, se nós não conseguirmos trabalhar o preenchimento desse vazio emocional com técnicas de habilidades sociais, técnicas de habilidades de lidar com as emoções, com a espiritualidade, com o conhecimento de novos prazeres, nós estaremos, na verdade, com um espaço aí que não é preenchido e que acaba indo para outras buscas, né? Que incluem aí a questão, que bacana que vocês estão aqui, que traz esse perfil aí da busca desse consumir as coisas de maneira compulsiva, consumir a comida, consumir o trabalho, consumir a compra, dever, usar medicamentos de forma descontrolada, a própria substância, o relacionamento. E você, né, que percebe que existe esse padrão da codependência na sua vida ou até da dependência. Você já se percebeu, já se observou tendo comportamentos compulsivos em relação a outras questões, né? Se você já se percebeu tendo esses comportamentos, em primeiro lugar, é importante entender que isso é normal. Em que sentido? Que isso está atrelado a esse padrão. O padrão da codependência, ele é do repetir. Ele é da compulsão. Então, as outras compulsões que estão atreladas, elas fazem parte desse contexto. Então, vocês precisam efetivamente estar olhando isso de uma forma cada vez mais intensa, para que através dessa percepção, vocês possam lidar com esses padrões e não justamente darem vazão à repetição de outros comportamentos que vão deflagrar outras questões. Então, eu já tenho as minhas questões com a codependência. Aí agora eu passo a ter as minhas questões com a comida. Daqui a pouco eu tenho as minhas questões com o remédio. Daqui a pouco eu tenho as minhas questões com o trabalho. Isso já pode estar acontecendo. Mas você consegue observar isso? Será que você consegue observar que a sua relação com a comida, por exemplo, é compulsiva? Ou em alguns momentos você tem padrões de compulsão alimentar? Você consegue perceber que o seu trabalho tem sido em demasia para tentar evitar lidar com as suas emoções? Ou você consegue perceber que a sua maneira de se relacionar com as pessoas de uma forma mais sexualizada, mais sedutora, que de alguma maneira você coloque em risco o seu relacionamento atual, que esse também é um padrão de compulsividade, né? Então, gostaria muito que vocês levassem essa mensagem de percepção, que vocês pudessem olhar para isso, entender que isso faz parte do contexto, que é um outro olhar que precisa estar acompanhando a questão da dependência e da codependência. Entenderem que para que isso seja trabalhado, vocês precisam aceitar, olhar, buscar ajuda, acolher. Realmente eu tenho essa dificuldade. Aqueles processos de negação, de não lidar com as questões, nós já sabemos aonde vão nos levar. O que nós precisamos fazer? Olhar. Não, eu realmente me pego em alguns momentos extremamente comendo demais para dar conta da minha ansiedade, ou enfim, todos esses processos que nós já falamos, né? Então, o que eu gostaria também que vocês levassem, além de tudo? Essa ideia de que esse vazio que precisa ser preenchido com uma nova maneira de lidar com essas emoções, uma nova maneira de lidar com as faltas da criança interior que vocês podem, por vezes, estar tentando suprir na fase adulta. Que eles também pedem o preenchimento através da espiritualidade,
né? Da busca de novos prazeres, a busca de prazeres que eu possa conhecer, que vão pouco a pouco preenchendo esse meu buraco, né? Então, quando a gente fala que o dependente químico parou de usar drogas e agora entra em recuperação, gente, como essa pessoa vai preencher esse buraco que foi deixado pelo uso de drogas? Né? Ela só vai preencher esse buraco quando ela conseguir efetivamente encontrar outros prazeres que lhe deem mais prazer do que aquele que a droga dava, né? Então, esses prazeres eles podem estar distribuídos em várias outras questões. No relacionamento saudável com a família, no auto-relacionamento, no relacionamento consigo saudável, na espiritualidade, no contato com Deus, na maneira com que eu venho lidando com as minhas emoções, no estudo, né, no trabalho, claro que tudo isso de forma equilibrada, né? E sempre estar atento que existe uma probabilidade em acabar ultrapassando esses limites, porque isso faz parte do comportamento dessa raiz, a raiz da compulsão, né? E por fim, para que a gente feche o tema e eu consiga começar a conversar com vocês um pouquinho aqui nas perguntas, a compulsão, ela tem raiz na transgeracionalidade. A compulsão é um recurso para lidar com as dificuldades que é transmitido de geração em geração. Então, nos estudos sistêmicos, que vocês sabem que a linha que eu atuo é a linha sistêmica, onde nós falamos de intergeracionalidade ou transgeracionalidade, aquilo que é transmitido de geração a geração, traz uma série de características, uma série de fatos que são pertinentes a esse modelo de transmissão. Então, nós já falamos que a violência doméstica, por exemplo, ou a violência intrafamiliar é um padrão que é transmitido de geração em geração. Já falamos que os modelos de afetividade são transmitidos de geração em geração. E a compulsão é um padrão transmitido de geração em geração. Por que que quando nós fazemos genogramas de dependentes químicos, nós encontramos diversos outros padrões de compulsão na família? E muitas vezes o pai do dependente químico era um alcoolista, a mãe tinha compulsão por doces, o avô trabalhava demais, não necessariamente nessa frequência e nessa ordem, mas isso faz parte do contexto transgeracional. Busquem na consciência biográfica de vocês, nos exercícios que eu sempre proponho a vocês a fazerem, que vocês podem fazer nos nossos cursos, nos nossos grupos, na terapia, o acesso à história familiar de vocês, para que vocês possam entender desde onde vêm esses padrões de repetição e de que maneira que vocês vão, a partir de agora, começar a fazer isso diferente. Que vocês não precisam reproduzir esses padrões para serem aceitos pela família de origem. Lembram disso? Quando a gente fala em lealdade familiar, eu preciso continuar repetindo para pertencer a esse sistema. Esse sistema familiar é um sistema que reproduz codependência, dependência, compulsão. Eu preciso continuar isso para eu fazer parte dessa família? Não. Eu posso fazer diferente. E é para isso que a gente conversa, é para isso que a gente estimula vocês a terem aí a condição de se libertarem dos padrões relacionais da família, sem sentimentos de culpa, sem não mais se sentirem pertencentes. Não é o repetir as coisas que fazem mal que vão fazer vocês continuarem sendo pertencentes à família de vocês. É o amor fluido, é o amor livre, é o amor liberto, é o desfazer desses nós e permitir que vocês possam apenas amar sem essas dores todas, certo? Gostaria de aproveitar hoje e dizer para vocês que a partir dessa semana, vocês que me acompanham, vão começar a ver, ouvir novidades a respeito de um trabalho que eu vou realizar no ano que vem, no começo do ano. Um trabalho bem bacana que está sendo desenvolvido para nós trabalharmos a codependência. E essa semana, vocês que acompanham já vão aí ter insights, já vão ter starts, já vão ser impulsionados de alguma maneira nas redes e vão poder, inclusive, ter acesso a um conteúdo exclusivo que eu estou desenvolvendo, que é um e-book
onde eu vou trazer pontos principais sobre a questão da codependência, não só o que se refere a olharmos para o nosso padrão, mas principalmente em começarmos a nos libertar dele. Então, falar sobre autoconfiança, autoestima, autoconhecimento, autossabotagem, todos os processos que de alguma maneira nós precisamos vivenciar para mudarmos esse padrão relacional. Então, ano que vem a gente vai ter um curso bem bacana para falar sobre esse tema, um curso que vai trazer teoria e prática e vivência, né? Eu estou desenvolvendo esse curso agora para iniciar no ano que vem, mas ainda esse ano vocês vão poder ter acesso ao e-book, vão poder ter acesso a uma pré-aula que a gente está trabalhando para o final do ano, que vai ser uma semana super bacana, com profissionais parceiros que vão poder trazer para vocês todas essas ferramentas que eu trago aqui no teórico para vocês. Gente, precisamos trabalhar o autocuidado, a autoaceitação, o autoconhecimento, e eu tô trazendo aí colegas para poder trazer para vocês algumas ferramentas práticas de como trabalhar a mudança desses padrões, né? Nós ficamos aí o ano todo falando a respeito de codependência, aspectos da codependência, e as minhas alunas aqui, ó, elas falam assim: tá bom, Romina, agora eu já sei, mas o que eu faço com isso, né? Então, a gente precisa dar um passo adiante. As minhas alunas que estão aqui, que já estão em outros cursos comigo, sabem que de alguma maneira a gente vem trabalhando esses passos, mas eu preciso e quero sempre estudar para trazer mais e mais condições aí para vocês darem esses passos. Então, fiquem atentos essa semana, a gente vai começar a falar sobre isso, a gente vai começar a trazer, vocês vão poder ter acesso a esse e-book, né? Esse ano não houve lançamento de livros, até porque os livros, para mim, ainda tem essa essência da coisa física, que a gente faz uma sessão de autógrafos, como eu fiz aí em mais de, não sei quantas sessões de autógrafos eu fiz quando lancei Até que a Droga Nos Separe, mas viajei o Brasil inteiro e até fora do Brasil para fazer o nossas sessões de autógrafos, mas infelizmente, em função do isolamento social, não houve mais a possibilidade das sessões de autógrafos, então eu segurei aí os meus conteúdos de livro, que se Deus quiser também o ano que vem, se nós tivermos a condição de nos libertarmos dessa situação de isolamento, faremos novos lançamentos, mas por hora o que eu tenho para vocês é um e-book bem bacana, que vocês vão poder acessar gratuitamente, fazendo parte aí desse novo contexto, desse curso que eu estou elaborando para vocês. E o mais legal é isso, né? Eu vou trazer meu conteúdo teórico, vou trazer minhas vivências que vocês já acompanham, vocês que vêm fazendo aí movimentos comigo, conhecem as minhas vivências sistêmicas, né? A teoria da terapia familiar sistêmica em ação, mas além disso, trazendo aí a presença de outras pessoas que eu confio, pessoas que eu admiro o trabalho, pessoas que eu sei que vão poder contribuir muito para que vocês deem esses passos, né? Romina, o que eu faço com isso? Eu já descobri que esse padrão é da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, que é repetição, codependência, já sei, mas e agora, né? E agora vamos pensar justamente em movimentos reais, concretos, para que a gente possa mudar o nosso padrão relacional. Não é uma questão de cura de codependência, porque a codependência não é uma doença, certo? Já falamos sobre isso. A codependência é um padrão relacional. Então, o que nós queremos? Mudar os nossos padrões de relacionamento. E é isso que nós vamos fazer. Chega logo 2021, mas ainda em 2020 a gente vai começar esse aulão, esse pré-aulão aí, uma semana com essas pessoas especiais que vão estar com a gente. E no ano que vem, aí sim, a gente inicia em janeiro o nosso curso Juntos, onde eu vou trazer conteúdo teórico e vivencial para vocês. Vivencial é fazer exercício, mão na massa, mudança, ou como dizem as minhas alunas atuais, que quando eu começo a passar as atividades, elas fazem caras e bocas do outro lado da tela, elas brincam, não sei se a Rê, se a Dulce estão aí, que elas falam, gente, se vocês fotografarem a gente só dá meme, né, porque a gente fica lá, e agora? O que eu vou fazer? Não volto na aula que vem.
Gente, mas é só assim que a gente consegue mudar. E é nisso que eu acredito, é isso que eu quero dividir com vocês, tá certo? Vamos para as nossas perguntas, para os nossos comentários aqui no Insta. Eu acho que o nosso público veio em boa parte aqui, nós estamos com um número alto de pessoas, então eu creio que o nosso público do Face veio para cá. Se quem não pôde, o material vai estar lá, a nossa live vai estar lá também, tá? Boa noite, muito obrigada por estarem aqui, por me acompanharem todos os domingos já há um bom tempo, né? Linda, gratidão, Limeira, várias cidades, estados aqui, né? Alunas queridas que estão comigo em outros projetos. Boa noite a todos. Instagram, ok, que legal que vocês vieram para cá. Entrei pelo Face, não consegui, realmente hoje inédito esse fato, mas eu também não consegui entrar no Face. Boa noite, Face, não estou conseguindo, mas estamos aqui, ok. Boa noite, oi, oi. Olá, cadê as perguntas? Vamos lá, boa noite, beijos, boa noite a todos, né? Como vocês realmente fazem esse movimento de se acolherem umas às outras aqui. Gosto muito disso. Oi, Glenda, queridona. Oi, como foi difícil entrar. Ontem você estava no grupo do amor... Você não estava no grupo do amor exigente. Sentimos sua falta. Meninas, vocês são fogo, hein? Foi só ontem. De vez em quando a gente precisa ir dando... outros formatos, né? Aproveito aqui para agradecer. O Amor Exigente realizou há 2 semanas a assembleia para decisão aí da nova diretoria e eu fui reeleita para continuar como coordenadora de cônjuges por mais 2 anos. Então agradeço a todos que fazem aí o trabalho da votação, os regionais de Amor Exigente, que me privilegiaram para estar mais uma vez à frente desse projeto que eu amo demais, né? Que bom que vocês sentiram a minha falta. Mas sábado que vem nós vamos ter o webinar do Amor Exigente a tarde inteira, onde eu vou falar sobre a minha história com o Padre Haroldo e no final do dia vai ter grupo de cônjuge, ou seja, vocês não vão aguentar mais ver a minha cara, né? E aí domingo a gente volta para cá para fazer live. Assisto no Face, mas corri pro Insta. Sim, eu costumo ir no Face, mas corri também. Internet tá ruim em todo lugar. Que coisa, né? Face horrível. Boa noite a todos. Muito bom, minha querida amiga Antônio. Vamos lá. Coloquem suas perguntas. Acho que elas estão mais pro final. Por enquanto tá todo mundo aqui falando que não conseguiu ir, mas tá aqui. No caso do dependente químico que não consegue lidar com as emoções e segue para o uso como fuga, o seu tratamento depende da terapia para a recuperação? Sem dúvida nenhuma, né? É justamente a terapia, seja ela o modelo indicado, preconizado para aquele indivíduo, terapia individual, terapia em grupo, enfim, né? Independente do modelo terapêutico, é a terapia que vai dar a condição do indivíduo conseguir lidar com as suas emoções. E conseguindo lidar com as suas emoções, tanto o dependente químico como todos nós, né, vamos ter mais condições de fazer escolhas saudáveis para quando tivermos que lidar com emoções negativas, né? Então, se eu estou passando pelo medo, pela raiva, por uma frustração, se até hoje eu só lidava com isso fazendo uso de substâncias, ou comprando, ou comendo, ou, enfim, de qualquer outra forma, quando eu passo a lidar melhor com as minhas emoções, eu posso fazer escolhas saudáveis, eu vou lidar com isso de outra forma. E, sem dúvida, é a terapia que vai me ajudar nesse processo. Tanto a eles, dependentes químicos, ou enfim, os dependentes que estão aqui, como a todos nós indivíduos, né? Todos nós temos nossas dificuldades para lidar com determinadas emoções, né? Boa noite, boa noite. Rô, depois da morte do meu noivo, tenho percebido uma compulsão por comida, durante a madrugada inclusive, me sentindo muito mal com isso. Gi, é preciso acolher esse momento, né? É muita dor, é um luto muito recente.
você tem sido muito forte, né? Você tá com a gente aí todos os sábados nos nossos trabalhos. Eu me sinto muito honrada de fazer parte desse momento, de poder estar com você de alguma maneira, eu e as meninas do nosso grupo, mas não se cobre nesse momento, né? Eu entendo que você está se sentindo mal porque você tem essa percepção, né, de que está compulsiva por comida, mas pense nos processos que você está vivendo. Eu sei que você faz sua terapia, eu sei que você participa dos grupos, mas se acolha nesse momento. Isso vai passar, você vai lidar com isso, você vai olhar para sua compulsão e dar conta de lidar com ela também. Mas por hora, a primeira coisa e a mais forte que você precisa é acolher tudo isso, tá bom? Não fica triste com isso não. Já tem tanto motivo para você estar triste, né, Gi? Eu comprava e era triste depois que eu tinha o que eu queria, exatamente, né? Então, por quê? Porque a ideia não era a compra em si. A compra, quando ela causa tristeza por ter comprado, ela está a serviço de quê? A serviço apenas de eliminar o meu contato com aquela emoção. Depois, muito pelo contrário, além da tristeza, muitas pessoas sentem culpa, porque essas compras elas passam a ser tão exageradas que elas vão deflagrar dívidas. E aí vem a culpa. Eu comprei algo que eu não uso, eu comprei algo que eu não vou ter como pagar, eu começo a ter essa questão do acúmulo das coisas, né? Então essa tristeza, essa culpa, essa dificuldade que vem depois é justamente quando a gente faz uma compra que ela não é a compra porque eu preciso daquilo, ou porque eu quero aquilo, porque eu quero me dar aquilo de presente. Não, é porque aquela compra está a serviço desse padrão de buscar lidar com a emoção através de um prazer imediato. O que é o sexo? O que é o doce? O que é a compra? É o prazer imediato. Eu busco lidar com as minhas emoções por meio do prazer imediato. Então, é justamente esse movimento. Eu fui assim, comia, trabalhava demais, arrumava casa, né? Então, observem, né, o que eu falei para vocês a respeito do deflagrar de outros transtornos, inclusive o transtorno obsessivo-compulsivo. Eu tomo demais ansiolítico, então, provavelmente esse ansiolítico é prescrito por um médico. Então, se ele é prescrito por um médico, se ele for tomado na dosagem indicada para o seu tratamento médico, ele faz parte de um contexto saudável, ou seja, do contexto onde você está buscando a saúde. Se você começa a fazer uso abusivo desse ansiolítico, é justamente uma compulsão que eu começo a desenvolver por esse prazer que esse ansiolítico me dá, ou pelo prazer ou pela forma que ele faz com que eu não tenha que lidar com esse problema, eu não tenho que lidar com essa emoção, eu não estou dando conta de lidar. E a gente sabe, né, que no caso dos ansiolíticos, principalmente dos benzo, eles trazem, os benzodiazepínicos, eles trazem a dependência, né? Então a gente vai ter outra questão, outro problema para resolver mais adiante. Quando estou preocupada com meu filho, começo a fazer coisas, trabalho para não pensar como se fosse possível. Exatamente, é esse o movimento, né? Qual é a emoção quando você está preocupada com teu filho? Ansiedade, o medo, né? A emoção do medo, a sensação de que perde o controle. Então, vem aquela série de emoções com as quais você não consegue lidar e aí você vai buscar algo para não entrar em contato com aquilo porque você não sabe o que fazer. Então, alguns migram para vou tomar um ansiolítico, vou comer um doce ou um pudim inteiro, né? Porque se for um doce, tudo bem, mas normalmente é o pudim inteiro, né? Vou trabalhar demais, vou focar em outras coisas. Vejam só, né? Como a nossa área não é uma área fácil. Eu falo a nossa área, eu falo o nosso tema. Porque, por um lado, eu sempre estimulo vocês a olharem para a questão do desligamento emocional. Se você está preocupada com o teu filho que não chega, você precisa fazer o desligamento emocional. E muitas vezes o fato de se dedicar a uma outra atividade, como por exemplo o trabalho, vai te ajudar nesse desligamento. Mas percebam que é uma linha tão sutil entre desligar-se e se vincular compulsivamente a essa atividade, né? Então, como a gente precisa ter autoconhecimento e autopercepção na codependência e na dependência química, né?
eu fumo demais, compulsão por doce, sem dúvida, né? Como nós já falamos aqui. Boa noite, já fiz muito isso, trabalho ao extremo para fugir dos meus problemas. Até o padrão, gente, que chama-se vigorexia, que é a compulsão pelos exercícios físicos, né? Existem uma série de compulsões. Agora, quando a Silma aqui falou a questão do trabalho ao extremo, eu me lembrei também das pessoas que usam atividade física também de uma forma extrema e acabam muitas vezes tendo esse desenvolvimento por esse perfil do adorar ao corpo, e com isso eu preciso então começar a tomar outras substâncias que são os anabolizantes. Então, são tantos processos, né, que estão entrelaçados, e o quanto a gente precisa observar tudo isso. Eu como demais, arrumo a casa demais. Exatamente. Vamos lá. Ontem meu companheiro jogou uma bandeja de ovos toda dentro da pia e sujou o chão que acabei de limpar. Me segurei para não fazer. Foi muito difícil para mim não limpar. Miss, Miss, eu te chamo de Miss, eu sei que teu nome não é Miss, você já me falou uma vez teu nome. Mas sim, né, se existe esse transtorno aí do obsessivo relacionado à limpeza, eu imagino o quanto deve ter sido difícil para você. Mas veja só, né, a percepção que você tem de tudo isso. Eu tenho isso, Romina, compulsão por açúcar e arrumar demais a casa. Então tá bom, né? Eu tenho isso, eu observo isso. E agora, o que nós vamos fazer? Né? Em busca de processos que me ajudem a lidar com esses problemas de outra forma. Qual o livro, né? Eu já falei, Mulheres, Comida e Deus. À noite ele foi limpar, que bom. Doce ansiolítico, sim, né? Claro que ele tem as características desse prazer imediato de me acalmar, de me trazer essa sensação. Quando ele é em excesso, ele traz exatamente a culpa por ter feito, a tristeza, né? É o mesmo processo que alguém trouxe aqui sobre a compra, é o mesmo processo. Eu li, realmente esclarece demais. Consumismo, comprar sem responsabilidade, sim, né? O comprar compulsivo, o dever. Como lidar com um compulsivo que não quer se tratar? Aí a gente está diante do mesmo padrão da dependência química com o dependente químico que não quer se tratar, né? Eu tenho uma compulsão, eu aceito, eu reconheço. Os 12 passos, eles são os mesmos, né? Então, 12 passos de AA, 12 passos de Narcóticos Anônimos, qual que é o primeiro passo? Aceitar, reconhecer a minha impotência perante o álcool, perante a droga, perante a comida, perante o sexo, perante o relacionamento disfuncional, perante o consumismo, perante o dever, né? Eu aceito, essa pessoa se reconhece sim. Se ela se reconhece, ela pode fazer bom uso da programação dos 12 passos e dar continuidade. Se ela não se reconhece e não quer tratamento, é exatamente quando a gente está falando de um padrão de dependência química que a pessoa não quer se tratar, né? Se ela não tem aceitação, se ela ainda não percebe as perdas que ela tem por causa desse comportamento, a gente não tem como, em princípio, fazer isso por ela. O que nós temos como família, assim como a gente faz com a família do dependente químico, é ajudar essa família a que ela possa ajudar esse indivíduo a ter essa percepção, né? Então, mais uma vez, a família protetiva, a família colaborativa, a família que ajuda a levar o indivíduo a enxergar, né? Ajuda a dar a mão, essa família, né? Mas é o mesmo movimento. A leitura também me ajudou muito, eu tenho compulsão por arrumação e limpeza, ler é muito bom, a leitura me ajuda. Boa noite, Romina. Eu vim, já estava desesperada lá. Aonde? No Face? Uma pessoa com traumas de infância tende a ser compulsivo? É assim, Patrícia, não necessariamente a gente fala em tendência, né? E também não estamos falando especificamente, você não traz especificamente o trauma em si.
né? Mas o que nós sabemos que diversas dificuldades das relações da infância, que foram vindo na adolescência e na fase adulta de uma forma também não elaborada, ela pode deflagrar processos de buscas que incluem a compulsividade, né? Não necessariamente que todas as vivências traumáticas vão deflagrar compulsão, não é isso, né? Vamos entender também que, como eu disse a vocês, isso está relacionado a um padrão de transgeracional. Como a sua família lida com dificuldades, né? Como a sua família vem lidando com os problemas, com álcool, com comida, com trabalho, né? Então, não necessariamente todos os traumas levam à compulsão, mas as compulsões, elas estão relacionadas às dificuldades de lidar com emoções que podem ter sido iniciadas na infância. Momentos dissociativos têm a ver com trauma também, né? Eu acho que é mais ou menos o que eu estava falando aqui para a Paty, né? A gente não tem esse determinismo, né? Mas podem sim, a dissociação ser uma forma de justamente não, uma maneira de não, como eu não consigo lidar com esse trauma, eu dissocio, né? Mas pode ser, tá, Cláudia? Tem muitas outras razões, isso tudo está associado aí a uma análise complexa do indivíduo, do trauma, da situação. Então, não tenho como dizer para você efetivamente sim, mas existem situações em que sim, tá? Oi, boa noite. O vídeo está caindo para mim, acho que a internet já chove muito por aqui. Aumentei a comida, voltei a roer unha, né? Roer unha é esse padrão, né? Eu tenho que pôr algo na boca toda hora, repetitivamente, e é tão compulsivo que eu vejo minha mão sangrar, mas eu não paro. Olá, amor exigente cedro, meninas. Sou muito ansiosa, como muito doce às vezes, quero só dormir às vezes, né? O dormir demais está a serviço de quê? O que eu não consigo lidar, o que eu não consigo, por que eu tenho dificuldade de acordar e lidar com os meus problemas, né? Sono demais quando tem problema, cairia nessa questão também. Eu, quando estou com problemas, eu limpo a casa, trabalho e durmo muito. O sono, ele pode também estar atrelado a outras questões, que aí a gente tem questões investigativas até com a própria depressão. Mas vejam que tudo aquilo que é repetitivo e exagerado e que leva o indivíduo a não entrar em contato com as suas dificuldades, deflagra comportamentos de compulsividade. Nossa, perfeito, minha mãe é igual. Boa noite, parabéns pela live, adorei a resposta de como preencher o buraco da droga. Ah, Rose, vamos trabalhando para isso, né? Busca de muitos outros prazeres, e entre eles o prazer da convivência familiar saudável. Meu filho está com depressão, está no psiquiatra, mas não fala nada e só quer ficar na cama isolado. É um processo, né, Selma? Se ele está com depressão, o quadro faz parte de querer ficar na cama isolado, né, infelizmente. Mas se ele está em tratamento, se ele está sendo trabalhado com medicação e terapia, a ideia é que isso possa, que melhore, né? E eu espero que seja rápido. Dulce, Giovana, minhas alunas, mais cursos. Gente, tanto o ano todo, né? Trabalhando internamente, só pode sair livro, curso, artigo, né? Boa noite, João Pessoa, que bom, gente, gosto muito que vocês estejam aqui, que maravilha, você é fantástica, muito obrigada, gente, obrigada mesmo, Tiago, espero que eu esteja fazendo tudo do jeitinho certo, viu? Chega logo 2021, tenho uma filha que eu deixei de fazer e dar dinheiro para ela não conversar mais comigo, se encontramos, às vezes nem cumprimento, eu estou igual, se faz eu faço, se não estou errada, o que fazer? Então, não ficou clara para mim a sua pergunta, Diomar. Tenho uma filha que eu deixei de dar dinheiro para ela não conversa mais comigo, nos encontramos e ela nem cumprimenta.
Não entendi a tua pergunta, mas se você depois quiser mandar inbox essa pergunta, mais especificamente, eu posso te dar um retorno. Já quero esse book, já quero esse curso, tô dentro. Você poderia dar alguma sugestão de como controlar a compulsão? Então, os processos estão exatamente atrelados ao que a gente sugere no processo desse novo movimento, por exemplo, de quando a gente quer mudar um padrão, né? Um padrão de compulsão. Se eu quero mudar um padrão, eu tenho que ter o autoconhecimento em andamento para eu poder entender qual é o meu padrão de compulsão, em que momentos ele é deflagrado, quais são as emoções que eu não estou conseguindo lidar. Aí, quando nós estivermos trabalhando a questão das habilidades para lidar com essas emoções, né? Quais são os sentimentos que me deflagram, como eu vou começar a lidar com esses sentimentos, acessar a espiritualidade como uma maneira de também trabalhar todos esses conceitos, né? Então, as sugestões estão atreladas aí a todo esse processo que a gente vem sugerindo de autoconhecimento, conhecimento da história da família, de autoaceitação, do trabalho com as emoções, do desenvolvimento de habilidades para lidar com as frustrações, com as emoções como um todo, né? Mas é um processo, né? Um processo que precisa ser trabalhado de uma forma terapêutica, seja num grupo, seja na terapia, seja por diversos modos que a gente já conversou aqui. Vai ser ótimo, boa noite, tô dentro, onde consigo o seu livro? O meu livro no site, o livro Até que a Droga Nos Separe, né, que é o livro físico, no site rominamiranda.com.br, tá bom? Alegria em estar nessa live maravilhosa, Rúbia querida, Recife, né? Bem-vinda aqui também. Boa noite, Daniel. Elas já colocam aqui, né? Obrigada, Paty. Elas mesmas já vão dizendo onde encontra aí o livro, como fazer parte do grupo de estudos. Só me chamar que eu passo o link para vocês entrarem no grupo e participarem das reuniões quinzenais. Beatriz, muito obrigada por você estar aqui. Muito bom ver você também. Obrigada por tudo, viu? Você precisa ficar no AE sempre. Por enquanto eu tô mais 2 anos, só por hoje. Parabéns, você é merecedora. Romina, o processo de acumular coisas, objetos em caixas, acúmulo, né? Acúmulo. Não entendi exatamente o que você falou, objetos em caixas, mas o acúmulo daquilo que não me é necessário, que eu acumulo justamente para ter a sensação de que algo está preenchendo aquilo que eu não consigo preencher. Sábado, dia 12, tem o webinar. Tem, gente. O tema do webinar no sábado que vem é uma só palavra. É a minha história com o nosso amado Padre Haroldo, algumas contribuições, né, para vocês de tudo aquilo que ele deixou para mim na minha vivência que eu tive com ele, que eu quero compartilhar com vocês. Com relação aos filhos, o que fazer para nossos não repetirem esses padrões? Quando a gente está cuidando de nós, a gente já está reverberando mudanças nos nossos filhos, né? Então, vamos cuidar de nós para que nós possamos impactar a educação dos nossos filhos e mudar esse padrão transgeracional familiar para que não afete nem os filhos dos nossos filhos. Jamais nos cansaremos de você. Que horas vai iniciar no sábado? O webinar eu acho que inicia às 2 horas, né? Vocês podem ter mais informações no site do Amor Exigente. Posso mudar mesmo? Sou alcoólatra e luto há anos com vários procedimentos diferentes. Sempre você pode mudar, né? Pode ser, querida, que você ainda não tenha encontrado em você essa mudança de chave que vai te ajudar a não repetir a compulsão pelo álcool. Mas você sempre pode mudar. É só não desistir de você, né? Por que existe tantas pessoas que saem da comunidade terapêutica recaídas? São processos, né? Exatamente o que cada um consegue vivenciar no seu processo, né?
tem pessoas que estão nas comunidades terapêuticas que ainda não acessaram, né? A gente poderia falar em despertar espiritual, a gente poderia falar num autoconhecimento necessário, numa habilidade necessária para dizer não à droga, né? São vários motivos de acordo com a experiência individual de cada um. Por favor, me oriente, meu filho está com depressão e não sai da cama e fica muito calado, não sei como fazer, se deixo quieto posso me tornar chata. Selma, eu acho que você disse acima, né, que ele está em tratamento psiquiátrico, psicológico, você precisa estar próxima, oferecer sim a sua disponibilidade emocional, o seu carinho, o seu amor, mas respeitar o processo dele, né, sabendo que não está sendo fácil para ele também, mas se colocando à disposição, né, não de uma maneira invasiva ou controladora, mas estou aqui, sou sua mãe, né? Estou longe do meu adicto que está internado e eu estou em tratamento psicológico e psiquiátrico e agora percebo comendo compulsivamente, coisa que nunca tive. Já engordei muito e ficando doente também. É isso, Maria Alice, é isso que a gente estava falando, né? Como é que você está dando conta de lidar com essa falta do teu relacionamento com o adicto, que também tem as suas compulsões, né? A relação da codependência. Muitas vezes esse tratamento psicológico, psiquiátrico ainda é um processo que leva um tempo e por hora você está comendo compulsivamente, mas a consciência, a aceitação, o tratamento vai fazer com que você aos poucos possa mudar esse padrão de compulsividade. A sensação prazerosa quando se compra é igual ao uso de uma substância que traz um prazer imediato. É isso mesmo, Lisa. É o prazer imediato, né? Inclusive as substâncias liberadas no cérebro com diversas ações que trazem o prazer imediato, seja a compra, seja a comida, seja o sexo, seja a droga, são similares, né? Por isso que a gente fala justamente nesse processo do prazer imediato. O jejum me ajuda a controlar a compulsão por açúcar. Então, Márcia, quando a gente trabalha o processo da abstinência, a gente começa de alguma maneira a ter habilidades para lidar melhor com a compulsão, tanto do uso da substância psicoativa quanto do açúcar. E no caso, nos grupos de CCA, justamente esse processo, trabalhar com a abstinência da substância, que no caso é o açúcar. Todo dia tô parando de fumar e quando assunto tô fumando, aí vem a autopunição, sentindo-me culpando, triste, angustiada. Então, Adalméria, é exatamente esse o processo, né? A tentativa, eu não consigo, eu me culpo. É o processo da autossabotagem, que é prevalente em todas as compulsões, né? Então, autopunição, me culpo, fico triste, angustiada, vou lá e fumo de novo. É um ciclo, né? Observe esse ciclo para que você possa intervir nele. Só nós podemos romper nossos ciclos, mas eu entendo o que você está falando. Meu filho estava internado e eu em São Paulo num curso, tinha falado por telefone com ele e ele me disse que não adiantava que ele ia usar. Fui para o shopping e gastei horrores, nem lembrei que tinha filho. Isso mesmo, Lisa. É isso mesmo, né? Como lidar com a dor, se a gente sabe que naquele momento a gente não pode fazer algo especificamente, a gente vai buscar uma outra forma e cada um traz a sua forma de lidar. O webinar tem que fazer inscrição no site do Amor Exigente. Parece que gostamos de nos castigar, né? São os processos de autopunição, autossabotagem, que estão ligados à autoestima, ao amor próprio, né? Então, por isso que quando a gente fala em elaborar as questões de dependência química, dependência afetiva e codependência, nós não podemos desconsiderar os trabalhos ligados à autoconfiança, à autoestima, à construção de todo esse amor próprio que muitas vezes está totalmente afetado. Porque senão nós não tivermos isso, nós vamos tender a querer nos castigar, né? Se não gostamos de nós, se temos dificuldades com a autoestima. Só um pouquinho. Chegando ao hotel, me dei conta da besteira que havia feito. E aí vem a culpa e tudo mais, e o processo, né? O ciclo.
O trauma é abandono da mãe por alguns anos e depois a mesma esconder o nome do pai. Entendi, esse é o trauma que você relata, né? Então, Paty, podem ter várias deflagrações nessa história, né? Pode ter algo que tenha te deflagrado o processo compulsivo, sim, mas é só por meio de do autoconhecimento ou de uma análise mais específica do teu contexto para a gente entender se é dessa forma, né? Muito bem, tenho a compulsão de comprar, qual é o nome do grupo que devo procurar? No Brasil, nós temos o Devedores Anônimos, né? Que ele traz o conceito de dever, mas ele também traz as compras. Nós não temos no Brasil um grupo específico para os compradores, não que eu conheça, tá, gente? Se porventura alguém tiver uma informação diferente da minha, fiquem à vontade para colocar, se descobrirem também. O que eu sei é que hoje os grupos de devedores anônimos tratam a questão da compulsão por compras. Internamento involuntário pode causar revolta? Sim, momentaneamente sim, né? Quando ele entrar em contato com a recuperação, com a necessidade, quando ele entrar em contato com o poder que muitas vezes uma internação involuntária pode ter para levá-lo a entrar em abstinência e então a resolver entrar em recuperação, essa revolta vai ser trocada por gratidão, né? Mas sim, traz a revolta momentânea porque é algo que está tirando o objeto de prazer, né? Como faço para participar da CCA, grupos de comedores compulsivos anônimos? Procurem na internet, Google, né? Eu não tenho exatamente aqui o link, mas no Google vocês coloquem comedores compulsivos anônimos. Lá vocês vão entrar no site, vão ter os links das reuniões, os horários, etc. E eu tenho certeza que vocês vão ter experiências muito bacanas, porque são baseadas em 12 passos e toda a programação de 12 passos, ela é sempre muito valiosa nas nossas vidas, né? Estou sentindo dificuldade para não pensar no que meus irmãos e mães pensam sobre minha mudança de estilo de vida. Já me desliguei muito, mas ainda sinto sentimentos de tristezas, com a falta de contato. Então, sabe, Clara, a gente às vezes precisa entender nesses processos de mudança de padrão e não aceitação da família, até que ponto, né, a gente está vinculado a essa questão da lealdade familiar, né, como se nós só seremos pertencentes a essa família se formos leais aos comportamentos muitas vezes até inadequados. Então tenha paciência, busque entender que a sua família talvez esteja vivendo ainda num padrão que ela não consegue mudar e que acha que se você mudar, você deixa de fazer parte do contexto, mas isso não é real, né? Já enviei a mensagem por direct para participar do grupo de estudos. Eu te respondo, viu, Rita? Em um centro terapêutico e ela tá indo bem, estou inscrita no webinar. Ok, peraí, Clara. Falta de contato com alguém que está no centro terapêutico, é isso? O grupo de estudo é pago? Não, é gratuito. Esse ano, enfim, consegui iniciar a prática de yoga, a qual tinha vontade há muito tempo. Essa prática tem me ajudado muito. Acho que faz parte do autocuidado. Claro que faz. Fazer algo por mim, né? E as meninas dos nossos grupos, toda hora estão lá postando as novidades delas de autocuidados. Experiência própria, revolta é só no primeiro mês, depois vem o desejo da mudança de comportamento. Bom, meninas, meninos, chegamos ao final aqui, são 19h30, ficamos 1h30 nessa live aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês que vieram aqui para o Instagram, quem já tá aqui, que já sabia, mas quem estava no Face viu que nós tivemos esse problema, que vieram buscar aqui no Insta, né, as informações. Muito obrigada por hoje. Até domingo que vem e acompanhem aí essa semana as novidades que eu falei para vocês de e-book, de curso, etc. Obrigado por esse tempo gratificante, eu que agradeço, Cláudio querido.
Você teria algum grupo que trabalha a questão do tabaco? Sim, Fumantes Anônimos, também na linha dos 12 passos. E nós temos lá no CRATOD, Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, aqui em São Paulo, um trabalho de excelência coordenado pela minha querida amiga Sandra Marques, que é justamente para trabalhar as questões com o tabagismo, viu? Se você precisar de mais informações, me chama que eu te passo. Obrigada a vocês, obrigada pelas orientações, beijos, boa noite, gratidão. Até domingo que vem. Um beijo, queridas alunas, parceiros, obrigada sempre. Um beijão para vocês, gente. A live fica então gravada, viu? Vou passar para o Face também. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Até.